Olá, amigos e amigas da TV Suprem. Nós estamos reunidos aqui para mais um programa do Papo Suprem. Hoje trazendo a experiência inédita de um brasileiro que fez uma pesquisa longa no Alcorão e publicou um livro que a gente vai entrar em detalhes. Eu me refiro a Hulk Miranda, que nasceu em São Paulo, formou-se em Química, depois fez pós-graduação em Tecnologia de Alimentos e desde 78 ele mora aqui pela segunda vez em Brasília. Bem-vindo, Hulk, aos nossos estúdios para falar de tanta coisa. A sua trajetória, você chegou a estudar engenharia de mineração, depois mudou. Explica um pouco como é que foi a trajetória até chegar aqui em Brasília. Sim, eu iniciei o curso de mineração na Faculdade de Minas e Metalurgia de Ouro Preto, em Minas, lugar maravilhoso. No entanto, no ciclo profissional, eu descobri que não seria a minha vocação ser engenheiro de mineração. Já tinha boas notas em químicas e não me lembrava de fazer muito esforço em química, e aí são esses momentos de mudança na vida. Eu tive que tomar essa decisão. Tomei após algumas orações, importante dizer isso, escolhi química, vim para Brasília porque era o meu sonho e aqui constituí todo o meu futuro, família, vida profissional, vida de amigos. Explica um pouco, por que esse sonho por Brasília? Olha, é inexplicável. Eu tinha na República, em Ouro Preto, um colega que tinha parentes em Brasília e frequentemente os visitava. Quando ele voltava de férias, contava maravilhas de Brasília e eu sonhava com Brasília. Brasília era o meu grande sonho e graças a Deus esse sonho deu certo. Tudo tem algum preço, né? Eu tive que pagar algum preço porque não tinha curso de engenharia química aqui. Eu então fiz o curso de bacharelado em química, que também me abriu muitas portas, e aí futuramente trabalhando num órgão do governo na área de alimentação e nutrição, eu vi que a pós-graduação era um passo necessário para eu me capacitar melhor para a vida profissional. E você fez a pós-graduação aonde? Eu fiz na Unicamp, na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, que na época, junto com a Universidade Federal de Viçosa, eram os dois principais centros de estudo de ciência, tecnologia e engenharia de alimentos no Brasil. E você entrou no funcionalismo público federal? Isso, eu comecei em Brasília no estadual. Eu tive a oportunidade de ter sido o primeiro diretor técnico da área de bromatologia e química no então Laboratório de Saúde Pública de Brasília, que se chamava Instituto de Saúde do Distrito Federal e hoje é conhecido como Laboratório Central de Saúde Pública. Depois tive uma oportunidade para ajudar a montar o programa, o controle de qualidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Foi então essa oportunidade que me fez mudar para o Serviço Público Federal, trabalhando num órgão do Ministério da Educação. Depois ainda tive uma passagem rápida sobre o Programa Nacional do Livro Didático e do Programa Nacional de Material Escolar, sempre trabalhando na área de controle de qualidade desses produtos. Muito bem. Agora, você sempre levou uma vida voltada para estudos religiosos, né? Sim. Você entrou na Fé Bahá'í há 47 anos atrás, foi Sim. Assim? Sim, perfeito. Eu a conheci com 19 anos de idade. Em São Paulo ou aqui? No interior de São Paulo, na cidade de Jacareí. E estava numa busca espiritual, Fernando, muito intensa. Eu não sabia o que era, a gente não consegue definir isso nessa fase da vida, ainda tendo que se preparar para vestibular, tendo que cumprir o serviço militar. Foi um período assim, de muita agitação na minha vida. E eu havia feito um curso de História da Civilização que me fez pensar que havia chegado o momento da humanidade se unir. Pela história da civilização, eu percebi que havia uma convergência cada vez maior para uma unidade. Já pensava sobre isso quando eu tive a oportunidade de conhecer a Fé Bahá'í através de uma pequena notícia no jornal A Folha de São Paulo. Aí procurei me informar, tinha uma família em Jacareí, tive a oportunidade de contato através de um colega de escola, e a partir daí começaram os estudos e essa caminhada. Me fala um pouco
eu conheço superficialmente. A fé Bahá'í e seu fundador é Baha'u'lláh, isso? Isso, perfeito. A fé Bahá'í, ela surge no Irã, no atual Irã, numa região que antigamente, antes de existir a Pérsia, né, o primeiro reino que existiu nesse lugar era o reino do Elão, que é mencionado no Velho Testamento, os povos elamitas. E o profeta Daniel, por exemplo, ele teve duas visões espirituais muito interessantes. A primeira, muito fortes, muito grandiosas. A primeira referente à vinda de Jesus e a segunda referente à vinda de Baha'u'lláh. Sobre essa segunda visão, ele diz: eu estava em Elão, na cidade de Susa, quando a visão me veio. A fé Bahá'í surge dentro da Pérsia, no local do antigo reino do Elão, perto da cidade de Susa. Então, cumprindo uma série de profecias, ela surge no ano de 1844, ela teve um arauto, cujo nome aparece na Bíblia também. Esse arauto tinha o título de Bab, um título espiritual, que quer dizer porta, e ele foi a porta através da qual essa nova revelação veio para a humanidade. Ele teve uma missão de 6 anos, deixou também um livro sagrado chamado Bayan, que significa exposição, e alertou os seus seguidores que 19 anos depois do início da sua missão, eles veriam aquele que Deus haveria de tornar manifesto. E exatamente 19 anos depois, Baha'u'lláh recebe a missão espiritual. Ele tem uma descrição muito linda sobre qual veio ser essa missão espiritual. E a fé Bahá'í se espalha pelo Irã, né? E já ao final da missão do Bab, já tinham 5 países em torno do Irã que já tinham seguidores, inicialmente do Bab e posteriormente de Baha'u'lláh. Então, ela surge no ano de 1844, em Shiraz, que é dentro da região do Elão, né? Em 1863, Baha'u'lláh, então, se apresenta publicamente. Ele estava exilado na cidade de Bagdá, no Iraque. Então, é no Iraque que ele se apresenta publicamente como mensageiro de Deus. No dia 21 de abril, de 1863, ele declara a sua missão. E ele faz uma doutrina, uma obra. Como é que é a obra do Baha'u'lláh? Todos os profetas de Deus, eles falam por inspiração divina. Eles não falam por si mesmos. Eles são canais através do qual a vontade de Deus se manifesta. Tanto é que nas escrituras Bahá'ís, os mensageiros de Deus, todos eles, Jesus, Moisés, Abraão, Krishna, Zoroastro, Buda, Muhammad, Baha'u'lláh, eles são chamados de manifestantes da vontade divina. Eles não falam de si mesmos. Então, o que Baha'u'lláh revela, o que o Bab revelou e todos os profetas, era aquilo que representa a vontade de Deus para a humanidade por períodos aproximadamente de 1000 anos. Então, quando a Bíblia menciona o milênio, esse milênio é o período aproximado desses ciclos espirituais. E a fé Bahá'í explica que esses ciclos são sucessivos. Um é em sequência do outro. Então não existe um ciclo melhor do que o outro, nem mais importante. Todos eles são complementares, cada ciclo acrescenta o que é necessário para o novo período e confirma as verdades fundamentais dos ciclos anteriores. E você, antes que tinha religião, era católico? Qual era a sua religião antes? Cristão católico. Sim. Isso. Então, a base do cristianismo foi muito importante para que futuramente eu viesse, então, a entender a revelação Bahá'í e decidi me tornar membro dessa comunidade. Isso faz 47 anos. 47 anos, isso. Isso aconteceu em São Paulo, na cidade de Jacareí. Como eu disse, eu estava com 19 anos nesse período, E é uma caminhada assim maravilhosa. Eu sou um idealista da unidade da humanidade. Com todos os problemas pelos quais a humanidade passa, eu acredito, não só acredito, eu tenho certeza que o futuro da humanidade é como Jesus falou, um só rebanho e um só pastor. Entendi.
Bom, e daí você se dedicou ao estudo da fé Bahá'í. Isso, eu tive que me aprofundar num período inicial, né, e são muitas as escrituras. Hoje, catalogado na Terra Santa, são mais de 60 mil epístolas, é algo assim inimaginável. E mesmo o que existe em português é uma pequena parte do que foi traduzida. A questão da tradução é uma questão muito séria, porque as escrituras Bahá'ís elas foram reveladas em árabe e persa, que são línguas, muito mais ricas do que a nossa. Então, você traduzir os textos de tal modo que não haja perdas e possa levar a erros de interpretação é um trabalho de enorme responsabilidade, porque parte da luta religiosa vem de traduções que não foram adequadas e, sobretudo, das interpretações, muitas vezes conflitantes, dos textos sagrados. Quer dizer que a própria linguagem que foi escrita, ao ser traduzida para a nossa língua, tem perdas? Assim, provavelmente, é bem provável, porque eu não domino o árabe nem o persa. Como essas línguas são mais ricas, há um processo de adaptação para essas acomodação, né? Eu também não sou especialista em tradução, então há um cuidado muito grande nesse processo para que isso não ocorra e a grandeza da revelação permaneça como ela foi feita. Há um cuidado muito grande. Sim. A sua família é Bahá'í também? Minha mãe se tornou Bahá'í 5 anos depois de mim e meu pai 2 anos depois dela. Minha esposa é Bahá'í, mas em casa a liberdade religiosa é total. Os meus filhos tiveram a oportunidade de seguir o caminho que eles entenderam como melhor. Isto, que eles elegeram como melhor. Todos em Brasília? Todos em Brasília. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a falar com o professor Huck Miranda, que ele vai agora falar da sua obra mais recente. Voltamos já. Bem, amigos, nós vamos voltar a conversar com o professor Huck Miranda, agora mais especificamente sobre o seu trabalho. E aqui, então, tem um fato novo, que há 10 anos para cá, o professor Huck ele começou a fazer um estudo dentro da doutrina Bahá'í e também do Alcorão sobre a unidade das religiões, e ele está lançando esse livro. É um livro de uma pesquisa extraordinária e traz uma contribuição que interessa a todos nós, e principalmente a União Planetária e a TV Supre, que é a unidade das religiões. Então eu gostaria que você explicasse um pouco o Alcorão dentro da fé Bahá'í e a unidade das religiões e o que isso pode transformar o mundo. Ok, Fernando, muito obrigado, excelente pergunta. Todos os textos sagrados, eles são intimamente conectados entre si. Todos os livros sagrados nós podemos destacar 3 partes bem características. A primeira é aquela onde ele confirma os ensinamentos anteriores. Todas as verdades eternas que foram então reveladas para a humanidade são confirmadas. Então é a primeira parte. A segunda parte dos livros sagrados contém as novas revelações que a humanidade precisa para o novo ciclo espiritual que se inicia, que é aproximadamente de 1000 anos. E a terceira parte de todos os livros sagrados são os sinais, as profecias que indicam o aparecimento do próximo, porque eles preparam o caminho para a chegada do novo avatar, do novo mestre, do novo educador da humanidade. Jesus, há 2017 anos, falou em João 10,16 que haverá um só rebanho, um só pastor. Quando Jesus diz isso, ele já aponta para a humanidade o futuro, um só rebanho, um só pastor. A revelação de Muhammad, a revelação islâmica, vem 622 anos depois da revelação de Jesus,
E como eles confirmam, é um papel fundamental dos mensageiros de Deus confirmar os ensinamentos anteriores e acrescentar os novos ensinamentos, então Muhammad, inspirado por Deus, cita na obra fantástica que é o Alcorão Sagrado, um livro maravilhoso que todos deveriam estudar, 65 passagens sobre a unidade das religiões. Isso me impressionou muito, porque o Alcorão foi revelado há 1400 anos atrás, o que é extraordinário. Então, nós podemos dizer que o Alcorão já vem pavimentando o caminho para a unidade da humanidade. Quando vem a revelação Bahá'í, trazido pelo Báb e por Baha'u'lláh, ela é todinha centrada na unidade da humanidade, na unidade das religiões, na unidade de todos os povos. Um conteúdo que não é muito divulgado, né? Pelo menos no Ocidente, né? Essa unidade. Sim. Hoje, com o fenômeno da globalização, a questão da unidade da humanidade se torna mais premente. Todas as comunidades se aproximaram na superfície da Terra. Então, o ser humano poder estudar a unidade das religiões é de fundamental importância para ele entender os diversos povos, porque os povos hoje se aproximaram com a globalização, com sistemas de comunicação. Então, a unidade das religiões é um dos pilares fundamentais para a unidade da humanidade. E como eu identifiquei isso no Alcorão, estudei sobre esse aspecto, comparei com as escrituras Bahá'ís, comparei com a Bíblia, comparei também com o Bhagavad Gita, né, com trechos da Torá e também do Bayan, e resolvi transmitir para a humanidade aquilo que eu havia aprendido. Então, o livro nasce como uma proposta de deixar registrado para a posteridade aquilo que eu aprendi com esses estudos. Agora, o Alcorão, ele está inserido dentro da doutrina Bahá'í? Todos os pontos fundamentais do Alcorão que a humanidade tem que conhecer e entender neste novo ciclo espiritual, eles estão contidos dentro de diversas epístolas. E eu aproveito para citar um livro extraordinário chamado Kitab-i-Khan, que quer dizer o livro da certeza, onde Baha'u'lláh revela para um sábio muçulmano a relação entre a revelação do Báb, que foi o arauto, a revelação de Baha'u'lláh e o Alcorão. É um livro assim que tem mais de 100 citações do Alcorão dentro dele. Bom, e fale então um pouco da obra, essa unidade de religiões, os paralelos que você descobriu entre as religiões, que é muito desconhecido para nós Sim. aqui no Ocidente, de um modo geral, né? Sim. Existe um versículo que eu menciono bastante nesse livro, um versículo da segunda surata do Alcorão, a surata Al-Baqarah, ou a surata da vaca, que é o versículo 136. Nesse versículo, Muhammad, que era iletrado, esse é um aspecto interessantíssimo, aí a gente vê a inspiração divina dele, ele cita todos os profetas, né, revelados para a humanidade e diz claramente ao final do versículo 136, não fazemos distinção entre nenhum deles e seguiremos submissos a Deus. O Alcorão, né, nos ensina ser submissos à vontade de Deus. O que é? Aceitar essa vontade soberana. E a vontade soberana de Deus hoje para a humanidade é a união de todos os povos, de todas as raças, de todas as religiões. Então, dentro das escrituras Bahá'ís, todas as citações do Alcorão, elas estão conectadas com o princípio da unidade das religiões, que também estava inserido de forma maravilhosa, sublime e extraordinária no Alcorão, que é um livro que foi revelado há 1400 anos atrás. Ou seja, há 1400 anos atrás a humanidade foi alertada e ela já poderia ter construído a unidade mundial. No auge da civilização islâmica, o Islã constituiu a maior nação que a humanidade já teve conhecimento. Foi a maior nação. E Muhammad, também no Alcorão, traz o conceito de nação
perfeitamente de acordo com o conceito sociológico de nação. Então, na verdade, a fé Bahá'í continua esse projeto de unidade da humanidade e nós, então, trabalhamos no mundo inteiro como membros da comunidade Bahá'í, levando o conceito de unidade da religião, da unidade da humanidade, o conceito também de um governo mundial de base democrática, né, sustentado por um parlamento mundial, uma corte internacional de justiça e um executivo mundial, onde todos os países tenham participação igual. E não hoje, como acontece na ONU, que 5 países, não é, que constituem o Conselho de Segurança na ONU pode vetar qualquer resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então a fé Bahá'í também traz uma proposta de uma governança mundial. E uma das bases para que haja a unidade da humanidade e a governança mundial e a unidade das religiões. Entendi. E me diga uma coisa, como é que é a receptividade das diferentes culturas a essa ideia de unidade das religiões? Está aumentando, Fernando. Não é? É crescente. Aqui mesmo, Brasília, é um exemplo muito bonito. Eu tenho tido a oportunidade de, junto com outros amigos, representar a comunidade Bahá'í em vários eventos interreligiosos. Vários. Aqui em Brasília, por ano, acontecem no mínimo 5 ou 6 eventos interreligiosos. E o próprio governo do Distrito Federal constituiu um Conselho Distrital da Diversidade Religiosa, que tem por objetivo, primeiro, reafirmar o Estado laico e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de pensamento e de expressão religiosa. E tem nesse conselho representantes de várias comunidades, né? As religiões de matriz africanas, as evangélicas, né, representantes da sociedade civil que são membros de diversas comunidades espiritualistas. Então, hoje já o próprio governo desperta para a necessidade de fortalecimento do diálogo interreligioso. E ele está crescendo não só em Brasília, como em várias partes do Brasil e em várias partes do mundo. Sim, porque causa um pouco espécie que muitas guerras elas advêm de facções religiosas, né? Como é que é a sua interpretação disso, uma vez que todas as religiões têm um berço comum, uma mensagem comum? Fica um paradoxo, né? Fica. Essa sua pergunta é muito inteligente, né? O que acontece? As grandes diferenças e as grandes divisões, elas acontecem pelas interpretações humanas sobre os textos sagrados, né? Por exemplo, se nós pegarmos o cristianismo, que é a nossa comunidade mais conhecida, nós temos procedimentos diferentes, por exemplo, de batismo. Alguns segmentos batizam de uma forma, entendem que aquela é a mais importante, outros batizam de outra forma. E assim, em alguns procedimentos ritualísticos, também foram estabelecidas diferenças e criadas comunidades. Na verdade, todas as religiões, ela tem por essência a unidade, porque Deus é um só. E Deus jamais gostaria de ver os seus filhos separados, já que todos eles, assim, foram criados à imagem e semelhança de uma única fonte. Todos nós temos, na nossa essência, a imagem e semelhança do único Deus. Então, jamais era para a humanidade criar essas separações. São interpretações, são lutas por poder político e uma mistura explosiva, que é a religião com a política. Né? Em todos os momentos da história da humanidade, todas as vezes que a religião e a política se miscigenou, essa mistura foi explosiva. Tanto é que Jesus claramente disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, deixando bem claro que religião e política não podem estar misturadas. Olha, é muito interessante, a gente recomenda de fato a absorção desse livro. Eu queria então deixar no final dessa entrevista as suas últimas palavras para o público sobre todo esse seu aprendizado, que para mim alguma coisa é nova, claro,
sobre essa unidade de povos e religiões. Ok, Fernando. O livro que eu escrevi, ele tem um público, assim, a ser atingido. Por exemplo, todas as pessoas que gostam do diálogo interreligioso vão encontrar nesse livro elementos para o diálogo interreligioso. Pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre o Alcorão, pessoas que queiram conhecer sobre o mundo islâmico e, sobretudo, pessoas que queiram conhecer sobre o papel da religião na sociedade moderna. A unidade da humanidade requer uma humanidade mais espiritualizada. E hoje nós passamos por um momento de um materialismo muito intenso, materialismo esse que tem trazido mais problemas do que solução. E, para a gente reverter esse processo, é necessário um grau maior de espiritualização. Então, esse livro também mostra o papel importante da religião para o progresso e o desenvolvimento da humanidade. Olha, parabéns, professor Huck Miranda. Isso é um achado, esse livro é um achado que um brasileiro trouxe para todos os povos, para a gente refletir e gerar a paz na Terra. Muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernando. Agradeço a você essa gentil entrevista. Agradeço a toda a equipe do Suprem. É uma TV que eu sempre assisto no canal 2 da NET. E sou um fã do programa Pedagogia das Virtudes, além de outros programas interessantes. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Vocês também são construtores da paz e da unidade mundial por esse trabalho excelente que fazem. Parabéns a todos. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.